Então, né, pessoal, temos aqui divulgado um índice relativo à inflação do mês de dezembro já, né, um índice alternativo. Alternativo não, um outro índice proposto aqui pela Fundação Getúlio Vargas, né, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, FGV IBRE, né, esse aqui é o nome, que é o tal do IGPDI, já trouxe ele em outras oportunidades aqui no canal, não é o índice IPCA então, que é aquele oficial mostrado pelo governo para mensurar a variação dos preços de forma geral na economia, que o Estado chama de inflação, não é? Mas ainda assim é um índice muito válido. Particularmente eu acho muito interessante, inclusive, até mais do que o IPCA, por ser mais livre da ação estatal, que não tem um governo maceteando os dados aí. E olha só, ele demonstra um aumento substancial aqui no mês de dezembro, um avanço de 0,64%, um índice que fica bastante preocupante já, eu diria aí, né? Embora o ano de 2023 tenha fechado com uma deflação de acordo com esse índice de 3,30%, né? Isso aqui é positivo, essa deflação no ano? Na verdade, não, e eu vou explicar esse ponto, já tratei disso anteriormente, mas vou voltar a esse tópico com esses valores novos que nós temos aí. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, esse índice aqui, o IGPDI, é o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, produzido pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, teve um avanço de 0,64% no mês de dezembro de 2023, acabou agora aqui, vai demorar até nós termos os dados do pessoal do governo mesmo, do IBGE ali, os dados do IPCA, que é a informação oficial, né? Embora a prévia do IPCA já demonstre uma alta de preços considerável também, mas aqui temos esse Índice Geral de Preços disponibilizado antes para nós termos uma ideia de como se comportou o mês de dezembro. E, na verdade, essa foi a maior alta nesse índice desde maio de 2022. Então, estamos falando aí 18 meses, 19 meses, é um recorde aí nesse período, né? Então, 0,64% agora, lá em maio maio de 2022, tinha sido 0,69%, né? Ainda assim, o ano de 2023 se encerrou no frigir dos ovos, considerando todos os meses, se encerrou com uma deflação acumulada de 3,30%, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal da FGV e IBRE aí, né? Lembrando que nós estamos adotando aqui a definição estatal de inflação, ou seja, aumento de preços de forma generalizada na economia, sendo que a real definição de inflação é aumento da base monetária. Se você entende de economia austríaca, de economia de verdade, você sabe disso. Trata-se do governo imprimindo dinheiro, jogando esse dinheiro na economia. Pegue o gráfico do agregado monetário M2 brasileiro e você vai ver esse aumento contínuo na base monetária, né, na quantidade de dinheiro em circulação no país. E por conta disso, uma consequência disso, a principal, a mais visível, é o aumento de preços. Então, o aumento de preços não é a inflação em si, ele é o resultado, ele é a consequência mais visível de uma inflação da expansão da base monetária que já aconteceu, né? Na Argentina, esse resultado aí é muito mais claro, porque o governo anterior estava represando os preços e imprimindo dinheiro, então a inflação já estava acontecendo porque a base monetária estava aumentando. Agora o Javier Milei chegou lá e liberou os preços de forma geral, aí os preços subiram bastante. Agora que a inflação aconteceu? Não, a inflação aconteceu lá atrás quando o dinheiro foi impresso. Estamos apenas vendo o resultado disso que estava sendo maquiado antes, né? Mas, voltando aqui para os números, eu estou vendo isso aqui no site do Valor Globo, né? Então, tinha uns gráficos bacanas aqui para a gente ver, mas por conta do paywall eu não consegui fazer isso aparecer aqui nesse formato, né? Que é só para leitura aqui. Então, mas de forma geral, o pessoal aqui do site compara esse patamar que foi alcançado aqui, com a prévia, né, do mercado, que o pessoal do Valor Data, que é o instituto de pesquisa deles aí, do pessoal do Globo, né? O Valor Data fez uma média de 15 consultorias em instituições financeiras e foi 0,60
0,65 a previsão do aumento de preços aí da inflação, né, de acordo com essa definição, né, o valor médio do que foi consultado pelo pessoal do Valor Data, variando entre 0,54 e 0,89 aí, né? Então, realmente o pessoal acertou mais ou menos a previsão aí, eles estavam mais ou menos dentro do previsto, né? De forma geral, esse índice aqui, né, o IGPDI, é formado por dois indicadores, né, que se unem para formar esse valor consolidado. Tem a parte aqui do índice de preços ao produtor amplo, que representa 60% desse IGP, desse valor total aí. Esse IPA aqui, que é o índice de preços ao produtor amplo, subiu 0,79% no mês de dezembro de 2023, sendo que em novembro, esse índice subiu também 0,63%. Aliás, o índice geral subiu 0,50% em novembro de 2023. Então, teve em novembro um aumento de 0,5%, agora teve um aumento de 0,64%, a coisa subindo consistentemente aí, né? Sendo que, de forma geral, tem um outro índice aqui também, que é o índice de preços ao consumidor, que tem um peso 10%, aliás, peso 30% do IGP, subiu 0,29% em dezembro. Isso aqui são preços que nós sentimos mais no dia a dia diretamente aí, sendo que praticamente teve aumento em todas as áreas aqui, pelo que eu estou vendo, né? Aquelas que estavam com resultados já de crescimento no mês de novembro continuaram crescendo. Veja que a alimentação avançou bastante, né? Em novembro estava 0,47% de aumento, isso ultrapassou 1% agora, mas algumas áreas que tinham queda, uma tendência de queda mais acentuada, estão com uma queda menor. Por exemplo, aqui o setor de transportes, o valor da gasolina também, né? E outros que tinham uma tendência de queda agora tem um viés de alta, como vestuário e também aqui as roupas de forma específica, né? Então, alguns setores tiveram uma redução aqui, mas nada muito expressivo no final das contas, e os 10% restantes pertencem ao Índice Nacional de Custo da Construção, né, que é DI, por algum motivo, não sei, INCC, né, Índice Nacional de Custo da Construção, é isso mesmo, que também subiu 0,31% em dezembro, contra um aumento de 0,7% no mês de novembro, né? Então, de forma geral, todos os setores específicos analisados pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas tiveram um aumento de preços no mês de dezembro, de forma que esse índice teve um resultado positivo, conforme eu falei, o mais alto em, 16, 17, 19 meses aí, em muito tempo, né? Então, mas o valor em 2023 ficou negativo ainda. Isso é bom, isso é positivo. Na verdade, não. Aqui tinha uns gráficos bem bacanas para a gente ver que mostram essa tendência de subida de preços aí, de inflação, entre aspas, né, no formato de V. Igual, sabe aquele V da recuperação econômica que o Paulo Guedes diria que o Brasil teria, e teve de fato, né, durante o governo Bolsonaro? Mais ou menos isso aí em relação à inflação. Vínhamos, de acordo com esse índice aqui, há muito tempo numa tendência de queda, desde o fim da pandemia, os preços caindo, e esse acumulado de 12 meses caindo também, que é o tal do ponto aqui da queda da deflação de 3,30%, porém, isso tem se revertido já há algum tempo, né? Então, embora eu não tenha o gráfico aqui para mostrar, que é muito mais didático, muito mais visível, tem a tabelinha aqui do pessoal da própria Fundação Getúlio Vargas, aqui é no portal FGV mesmo que eu estou olhando. Eles tratam desse tema também do IGPDI, mas eles trazem uma planilha aqui. Em outro vídeo eu já analisei essa planilha, essa tabelinha aqui ao longo de vários anos, né? Mas aqui são considerados os últimos 12 meses. Então, você pode ver que aqui tem o mês, né? Nessa parte da esquerda, aqui na coluna da esquerda. Na coluna do meio, nós temos a evolução mensal, o quanto que aumentou a cada mês. E aqui na coluna da direita, o acumulado dos últimos 12 meses. Então você pode ver que lá em dezembro do ano passado, no acumulado, havia um crescimento, um valor alto de 5% aí, do aumento de preços de forma geral, mas a partir daqui esse valor vai caindo, né, conforme você pode ver nos primeiros meses do governo Lula, digamos assim, no primeiro semestre, essa tendência vai se mantendo até maio, né, de forma consistente.
Por que que acontece isso aqui? Qual política econômica tomada pelo governo Lula que repercutiu dessa forma? Nada, absolutamente nada. Isso não é mérito do Lula, não tem como o governo entrar e começar a fazer resultados positivos imediatamente. Então, isso aqui, obviamente, trata-se de um resquício ainda das boas políticas econômicas do governo Bolsonaro. Mas olha só, por um lado, essa evolução mensal que vinha alta lá da época da pandemia foi caindo com consistência durante esse ano aqui, né? Janeiro, fevereiro, depois começou a ter deflação de acordo com esse índice, março, abril e maio chegou na maior queda, mais de 2% de queda. Então, obviamente, isso aqui no acumulado de 12 meses vai derrubando o valor global somado aí, né? Mas olha só, a partir daqui, houve uma reversão nesse movimento. Então, havia uma tendência de queda, essa tendência foi revertida. Ainda tivemos queda nos 2 meses seguintes, mas num ritmo menor, e a partir daí, a coisa foi aumentando praticamente de forma gradativa aqui, né? Principalmente nos últimos 4 meses, temos um crescimento, uma subida dos preços, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, considerável, né? Chegando a esse valor recorde aqui de 0,64% apurado em dezembro. Então, o que acontece? Esse acumulado de 12 meses também segue essa tendência com algum grau de defasagem, porque são mais meses considerados. Então você pode ver que esse valor estava positivo aqui no final do governo Bolsonaro, foi caindo e na verdade, esse gráfico não faz jus ao bom resultado econômico do governo Bolsonaro. Eu analisei ele ao longo de anos e, na verdade, na época da pandemia, isso aqui estava acumulado em mais ou menos 30%. Isso foi reduzido até o final do governo Bolsonaro para 5%, uma coisa impressionante. Esse gráfico aqui não faz jus, porque pega o último retrato do governo Bolsonaro, que é muito melhor do que o que aconteceu durante a pandemia. A gente sabe como é que foram as coisas. Mas veja então que essa tendência de queda vai se mantendo até chegar em junho com o valor mais baixo de todos aqui apresentados, uma queda de 7,44, aliás, julho, né, 7,47. Mas aqui esse movimento começa a se reverter e nós temos então um acumulado de 12 meses que vai se aproximando cada vez mais de um resultado positivo. Então, terminar o ano de 2023 com 3,30% apenas de deflação é terminar numa nota negativa, porque isso já estava muito melhor em meados do ano, mas por conta dos efeitos das políticas econômicas do governo Lula nesse segundo semestre, a situação foi se deteriorando. Nós tínhamos desde o período da pandemia, novamente esse gráfico não faz jus, mas nós tínhamos uma tendência de queda. Eu acho que eu vou fazer um gráfico aqui, depois apresentar, deixar o vídeo para os membros do canal, não sei, mostrando essa tendência aí ao longo dos meses, como mês após mês nós podemos ver durante o governo Bolsonaro, desde o período lá do meio da pandemia, a pior parte assim, isso caindo de forma consistente até julho de 2023. Aqui o movimento parou e nós começamos um movimento contrário de um crescimento desse valor inflacionário que, se o ritmo continuar dessa forma, dali a uns 4, 5 meses nós vamos voltar a ter um resultado positivo. O viés de queda já ficou para trás há muito tempo. Mas aí, o que você achou dessa história, dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.